Olá, queridos. Nas últimas aulas, nós conversamos um pouquinho sobre o reino de Cush, né? Vocês assistiram ao vídeo produzido pela professora Joelza, que falava um pouquinho sobre a cidade de Meroé, que foi uma das cidades mais importantes, foi inclusive a capital do reino de Cush, né? Como vocês podem observar aí no nosso mapinha, Cush estava ao sul do Egito, né? Aqui no para baixo do Vale do Rio Nilo, onde hoje está localizado o Sudão. Os núbios formaram essa civilização desde 4000 antes de Cristo e os núbios também são chamados de Cuxitas, né? O reino de Cush e a Núbia, a gente está falando do mesmo lugar. Então vocês vão ver mapas e vão ver em alguns livros falando do reino da Núbia, outros vocês vão ouvir o reino de Cush, a gente está sempre falando do mesmo lugar. E esses povos, então, ficam conhecidos como Cuxitas, tá? Os Cuxitas, eles mantiveram um contato muito próximo com os egípcios, inclusive por conta da proximidade mesmo de territórios, né? Mas esse contato permitiu uma troca cultural muito grande. Nesse período, não existia a ideia de continente, nem a ideia de nação, né, de país, como existe hoje. Então, esses povos, eles estavam localizados ali numa região muito próxima, né? Eles tinham vários costumes diferentes, eles se reconheciam como povos diferentes, mas isso não impediu que eles tivessem muitas trocas culturais, comerciais. Tiveram momentos em que eles tiveram uma convivência muito pacífica, mas também tiveram momentos em que os cuxitas dominaram o povo egípcio e momentos também que os egípcios dominaram o Império Cuxita. Tá? Os cuxitas, eles também desenvolviam a agricultura, mas a principal atividade econômica deles era o comércio de peles, o comércio de madeira, o comércio de incenso, e depois eles desenvolvem, inclusive, o comércio de ouro, porque eles vão encontrar ouro na região ali do Nilo, vão encontrar minas de ouro e vão fornecer esse ouro para os egípcios para desenvolver, né, os enfeites, os colares, as coroas. De maneira especial, pessoal, a mineração vai ser uma atividade muito comum entre os africanos e que bem mais para frente lá, quando, né, os portugueses, lá no século XV, quando os portugueses vão, né, retomar o contato com o continente africano e vão inclusive sequestrar os africanos para trazê-los para serem escravos aqui na América, uma das justificativas, uma das razões, né, que esses povos são procurados pelos portugueses é porque eles dominam essas técnicas da mineração. Eles sabem como minerar, eles sabem como encontrar o ouro, eles sabem localizar e tirar esse ouro, né, do solo para transformá-lo em riquezas, tá bem? No Império de Kush, entre os Kushitas, o poder também estava centralizado. Isso era um costume muito próximo com o dos faraós egípcios. E a religião, assim como no Egito, a religião também era muito importante no Império Kushita. Tá? O poder do rei em Kush, ele não era um poder hereditário, ou seja, o poder não passava de pai para filho, mas em geral, esse poder permanecia entre a família real, né? Então, em geral,
quando o rei morria, os líderes, os nobres, os sacerdotes se reuniam, tá? Essa escolha era feita por um grupo de pessoas, não de toda a população, mas os grupos mais poderosos, né? E escolhiam um novo rei que geralmente vinha da família real, ou seja, era um irmão, um primo, né? Um tio do rei que já estava no poder, tá bom? Tem uma coisa interessante aqui na escolha do rei, né? Os sacerdotes, a religião era muito importante. E os sacerdotes também eram muito importantes no reino de Cush, desculpa. E então, olha só que interessante. Quando o rei era escolhido, os sacerdotes faziam um ritual para confirmar se aquele rei escolhido era a pessoa mais adequada para governar o império. Então, em uma cerimônia específica, eles pegavam sementes de alimento, faziam uma espécie de bênção, de ritual com essas sementes e jogavam essas sementes na terra. E ali a semente ficava. Se aquela semente germinasse, era um sinal de que o rei escolhido era o rei adequado e ia ser um bom governante para o império. Agora, se aquelas sementes morressem, fossem levadas e não germinassem ali naquela região, isso era uma indicação de que aquele rei escolhido não era a pessoa indicada e era importante então que os sacerdotes, né, e ali os grupos, né, das pessoas mais poderosas ficassem atentos à administração desse rei. Inclusive, existia uma prática no Império Cuxita que quando esse rei não atendia, não fazia um bom governo, os sacerdotes sugeriam, indicavam que esse rei se suicidasse, né? Que ele se matasse. E, em geral, né, por muito tempo, os reis que recebiam essa indicação cumpriam efetivamente essa indicação e acabavam se matando mesmo, tá? Esse vai ser um costume que só vai ser eliminado lá no século II antes de Cristo, né? Quando um rei se nega né, recebe essa ordem dos sacerdotes, se nega a fazer isso e, pelo contrário, vai matar todos os sacerdotes. Aí, a partir disso, os sacerdotes começam a pensar bem e desistem de fazer essa indicação, tá bem? Um outro aspecto muito importante que eu quero ressaltar com vocês aqui do Império do Kush são as Candaces, né? São as rainhas mães, as rainhas guerreiras. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o papel da mulher na sociedade africana, de maneira especial aí no Reino de Kush. Nós lemos a reportagem que mostrava um pouquinho algumas mulheres africanas e mostrava a Hatshepsut, né, que foi uma rainha, né, uma faraó, né, foi uma governante no Egito, e vocês fizeram a leitura também de uma importante rainha no reino de Cush, né? As mulheres no reino de Cush e em quase todas as comunidades africanas, elas tinham um valor, um papel na sociedade muito importante. No Egito, existem historiadores que defendem que as mulheres e os homens estavam em pé de igualdade, que as mulheres poderiam governar, né, que as mulheres eram tão respeitadas quanto os homens. Outros historiadores defendem que não, defendem que as mulheres elas tinham uma participação importante no Egito, maior do que em outras civilizações, como por exemplo a Mesopotâmia, mas que elas estavam relegadas a um papel de menor destaque do que os homens. Agora, no reino cuxita,
Toda a história que nós conhecemos do Império Kushita, que está ainda sendo construída, ela sinaliza para nós de que as mulheres tinham grande importância. Tá? Elas são apresentadas na história Kushita, primeiro como as mães, a rainha-mãe, a mãe do rei, que tinha inicialmente um papel reconhecido de criar, de educar, né, os membros daquela família real para que um dia se tornassem bons reis. Além disso, gradativamente, o papel da mulher vai crescendo e ela vai se transformar em vai passar a ter uma participação na sociedade muito importante, inclusive nas decisões políticas. Essa rainha-mãe, ela vai dar palpites na vida política, nas questões dos conflitos com outros povos, nas questões econômicas, tá bem? Então, ela gradativamente, o papel dessa mulher, dessa rainha, vai aumentando, né? E a exemplo da rainha-mãe, outras mulheres também vão começar a se dedicar às atividades políticas, às atividades comerciais, às atividades religiosas. Elas eram muito respeitadas enquanto sacerdotisas, tá? E vão também passar a se destacar nas atividades militares, tá? Então, nós vamos ter não apenas a rainha-mãe lidando com a questão política, mas nós vamos ter também as guerreiras, né? As guerreiras kushitas, que vão ser muito famosas e muito importantes, e aí sim vão ter um papel bem em pé de igualdade com os homens desse império, tá bem? Então, aqui vale a gente comparar que, mesmo no Egito e no reino de Kush, a mulher tinha um papel muito importante. Ela tinha um papel de grande participação na sociedade. E essa participação, ela vai se perdendo quando esses reinos africanos passam a ser dominados por aqueles povos que a gente costuma reconhecer como os povos mais desenvolvidos, os povos, né, da civilização clássica, que são os gregos, os romanos, né? Os povos da Europa, na verdade, é que tem uma desvalorização com o papel da mulher, né? Essa mulher era muito valorizada entre essas comunidades, essas primeiras comunidades e as comunidades africanas de maneira especial. Ela vai perdendo o seu lugar na sociedade conforme a sociedade, a história da humanidade vai sendo influenciada pelas civilizações grega, pela civilização romana, que vão dar origem à civilização ocidental, que é aquilo que a gente falava no começo do ano, do eurocentrismo, né? Que acaba, de alguma forma, influenciando a nossa cultura atual. Tá bem? Para a gente encerrar a nossa aula, eu quero trazer para vocês, quero propor para vocês que a gente comece a pensar, antes da gente ir para os próximos assuntos, que a gente pense um pouquinho na figura do escravo. Hoje, em algumas aulas, conversando um pouquinho com vocês sobre isso, né? Alguns alunos questionaram para mim se lá no Egito os escravos eram negros, né? Olha só, veja só, pessoal, nessas primeiras civilizações, o escravo não vai estar associado à cor, né? Mesmo porque na África, entre os egípcios, nós vamos ter também muitos povos negros. Veja, o reino do Kush, né? No vídeo que vocês assistiram, mostrava lá que era a dinastia dos faraós negros. Então, neste momento, a escravidão antiga, ela não está relacionada a cor da pele, a ideia de raça ou a uma nacionalidade.
ela está relacionada ao pertencimento daquela pessoa a uma comunidade. O que eu quero dizer com isso, né? Quem eram os escravos nesse momento, nessas primeiras civilizações? Eram os prisioneiros de guerra. E os prisioneiros de guerra, eles eram guerreiros de outro povo, ou seja, eles não pertenciam àquela comunidade vitoriosa. Então, neste momento, pessoal, a escravidão nada vai ter a ver com a cor da pele, mas sim com a ideia do pertencimento. Se você não pertence àquele lugar, se você chegou naquela região, seja no Egito, seja no Reino do Cush, seja na Mesopotâmia, enfim, seja entre os persas, mas se você chegou ali porque você era de um outro, pertencia a um outro povo e foi vencido em um conflito, então aí sim é que você vai ser escravizado, tá bem? Então é importante a gente perceber que o escravo não tem necessariamente relação com a cor da pele, né? Essa escravidão negra que nós temos no país e que é, né, que nós temos na história do nosso país e que, aliás, é uma das coisas mais tristes da história do nosso país, ela só vai acontecer lá a partir do século XIV e XV, depois de Cristo, lá já no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, tá bem? Quando acontece essa escravidão negra e africana. Mas a escravidão que existia na Idade Antiga nada tem a ver com a escravidão negra. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham esclarecido aí um pouquinho sobre o reino de Cush. Eu quero mostrar para vocês também essa imagem, né? Quando eu disse para vocês que os cuxitas trocaram muitas informações com os egípcios, né? Os cuxitas também eram habilidosos construtores de pirâmides, então os egípcios não eram os únicos que construíam as pirâmides, os cuxitas também construíram, tem grandes construções na região onde se desenvolveu esse império. Eles também desenvolveram técnicas influenciados pelos egípcios, eles também desenvolveram técnicas de mumificação e técnicas muito interessantes de artesanato e de pintura, tá? E quando aqui a gente está mostrando aí uma ilustração desse momento de decisão, né, de um novo rei. E por último, eu trago aqui a imagem, né, de uma Candace, as Candaces, né? Na verdade, elas são muito, hoje em dia, nessa luta, né, pelos direitos das mulheres e principalmente pelos direitos das mulheres negras, né, de toda a população negra. Essa semana e na semana passada nós temos visto todos os movimentos, né, que as vidas negras importam, manifestações contra o racismo em todos os lugares do mundo. Muitas mulheres e muitos movimentos que lutam por essa igualdade, elas fazem associação às Candaces, né? Porque elas eram realmente muito fortes, muito poderosas e exerceram um papel muito importante aí nessa sociedade cuxita, tá bem? E agora, de verdade, eu encerro deixando um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.